Meus queridos, nós estamos há 4 domingos falando sobre a libertação do povo de Deus de Israel. É um momento assim muito marcante, porque isso definiu, ficou para a história como um grande livramento de Deus para o seu povo. E livramentos, experiências, bênçãos precisam ser relatadas, não é verdade? Quantos de nós não temos vivido experiências marcantes na nossa vida? Dá para esquecer a experiência que Deus nos faz? Não dá para esquecer, né? É tão poderoso, o agir de Deus é tão sobrenatural, é um milagre, é uma maravilha que é operada no meio do povo de Deus, individualmente, a cada um das pessoas, dos servos do Senhor, que a gente não consegue esquecer. E a gente percebe que a palavra de Deus, ela é repleta de histórias, contos, parábolas, histórias do povo de Deus que desde o início, desde a criação do mundo, nos traz relato daquilo que Deus ele fez de uma maneira poderosa, para que não restasse dúvida ao nosso coração que coisas que a ciência tenta explicar, mas que já está exposta na palavra de Deus. Não é isso? Deus criou todo o universo, criou o homem, criou a mulher, criou a família, criou tudo que se existe hoje. Há um ditado que hoje nada se cria, né? Tudo se transforma, porque tudo existe. Deus criou todas as coisas, os elementos químicos, né? Todas as coisas foram criadas por Deus. E a gente vê na palavra de Deus relatos de homens que, inspirados por Deus, começaram a relatar a palavra de Deus. Não foram homens que estavam inspirados em si mesmo, carnalmente, mas eram homens que estavam movidos pelo Espírito Santo para escrever aquilo que talvez não estava nem patente aos seus olhos. Na criação do mundo, alguém estava lá? Não, né? Lógico que não. Mas Deus, ele inspirou, ele mostrou, ele revelou para que fosse escrito como todas as coisas foram feitas. E a gente vê o caminhar de Deus sobre toda a humanidade. E o interessante é a gente perceber que Deus, ele para si, ele escolhe um povo, né? Após a queda do homem lá no Éden, onde o homem e a mulher se corromperam pelo pecado, Deus começou a estabelecer, a separar para o homem, para si um povo. Um povo que a palavra nos fala que é um povo eleito por Deus. Um povo separado, um povo no qual o Senhor, ele escolheu. Somos um povo eleito, separado por Deus, sim ou não? Somos, né? Fomos chamados, fomos convidados para estar aqui. E isso veio de geração em geração. Deus, ele sempre mandando um recurso. A gente consegue ver no livro de Juízes, um livro assim muito triste, porque Deus, ele em cada momento, ele levantava juízes para trazer ao povo uma orientação, mas sempre quando um juiz morria, o povo, ele se desviava, ele questionava, ele indagava. E Deus, ele então, ele começa de uma maneira poderosa a não desistir da vida do seu povo. Por certos momentos, talvez Deus queria tirar, aniquilar. A gente vê isso lá no dilúvio, mas havia homens ali ainda separados que serviam a Deus. Noé foi uma família escolhida para que ela não perecesse no dilúvio. Enquanto houver um ainda que adore a Deus, que sirva a Deus de coração, Deus, ele não vai tirar, não vai destruir este mundo. E prova disso que nós estamos aqui nesta manhã, né? Um grupo de pessoas reunidos com um único objetivo, com um só louvor, uma só adoração, para servirmos a Deus de coração.
E a palavra nos diz que importa que verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Era o que Deus ele queria, um povo que vivesse em espírito, em comunhão, em ligação com Deus e em verdade. Porque a verdade, ela revela todas as coisas. A verdade nos mostra quem somos. Não adianta só viver em espírito e talvez, na verdade, no dia a dia, no mundo lá fora, não termos uma posição espiritual perante Deus. Nós vemos isso no povo de Deus, quando o povo ele recebe inúmeras bênçãos, recebe inúmeros livramentos da parte de Deus, tanto na saída do Egito como no deserto, e o povo ali se corrompendo, não mostrando a Deus a verdade, que era alcançar de maneira poderosa, objetiva, e acreditar naquilo que Deus ele tinha para o seu povo, que era a terra prometida, e muitos começaram a murmurar. Isso é verdade? Não, isso é engano. Porque eles desacreditaram na promessa que Deus havia dado a Abraão, Isaque, Jacó, os patriarcas. E Deus, ele espera de nós intimidade e verdade. Espírito, ligação entre Espírito e Deus, a nossa alma, o nosso interior, o nosso momento de comunhão, de oração, quando nós chegamos na nossa casa, nos ajoelhamos, oramos, quando estamos no nosso local de trabalho, em oração, em comunhão, e em verdade, em testemunho. E Deus sempre trabalhando para que Ele tivesse um povo assim, conectado em espírito e demonstrasse verdade. E Deus, então, após o povo ficar 400 a 430 anos cativo no Egito, nas mãos de Faraó, Deus agora chega um momento que diz, porque o povo de Deus não pode ficar cativo. É um povo de expressar adoração. É um povo que precisa mostrar a sua conectividade e a sua verdade. E então Deus agora ele separa um libertador. Nós começamos a ver que o bispo Paulo, desde o início aos domingos, há 4 domingos atrás, ele começou a trazer aqui uma mensagem acerca do momento que a gente está vivendo, que é um momento de saída. Saída de onde? Do Egito. Estamos neste mundo, mas não somos daqui. Nós, como servos de Deus, nós não estamos aqui neste mundo. Não vamos ficar aqui, estamos de passagem, porque nós cremos e acreditamos que Deus ele separou um lugar para nós, que eu chamo e que podemos chamar de terra prometida. Jesus disse aos seus discípulos assim, olha, não ficareis órfãos, tem um Consolador, que é o Espírito de Deus, que iria agir aqui na terra, mas eu vou preparar um lugar. Entenderam? Que nosso lugar não é aqui, Deus foi nos preparar um lugar. E é interessante que a gente sempre planeja as coisas para essa terra, não é verdade? Casa, carro, filhos, é normal. Isso, o povo durante o período que estava ali em cativeiro e depois que saiu também, tiveram filhos, foram um povo que tiveram planos e tal, mas o objetivo nosso, espiritualmente falando hoje, é a terra prometida. Não somos deste mundo, estamos aqui de passagem, não vamos ficar aqui, porque Deus ele preparou uma mansão celestial para nós. Quem crê nisso, digam amém, aleluia. Estamos de passagem. Talvez um dia vai chegar a nossa senha, não é? A gente não sabe quando. Alguns vão ver o arrebatamento, porque estamos vivendo dias tão tenebrosos, dias tão marcantes, que Jesus pode voltar a qualquer momento e levar a sua igreja. Vamos presenciar. Talvez outros não vão
provar da morte física. Mas o interessante é a gente perceber que quando nós estamos nessa caminhada, nós estamos em espírito e em verdade para alcançarmos aquilo que Deus ele nos preparou. E Deus sempre providenciando para o seu povo um libertador, um caminho, um norte, uma direção, um lugar para que o povo entendesse onde seria a terra que Deus prometeu. Porque até então o povo havia vivido de promessas. Uma terra que mana leite e mel. Mas o povo ainda não havia vivido aquele momento. Mas a terra manava leite e mel. Lógico que eu quero viver numa terra de gozo, de alegria, de paz, que mana leite, mel, que tem alimento. Para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida, o pão vivo que desceu do céu, o recurso de Deus? Quem quer morar num lugar desse? Eu quero. Mas até então, para o povo de Deus, era só uma promessa. Deus agora queria levar o seu povo à realidade, para que aquelas promessas fossem cumpridas. Talvez você tenha vivido um momento de promessas, Promessas políticas, promessas financeiras, promessas familiares. Mas eu quero te levar nesta manhã a você entender a uma promessa espiritual. Porque quando Deus, que é onisciente, onipresente, Ele é conhecedor de todas as coisas, Ele promete, Ele cumpre. Porque a palavra fala que Deus não é homem para que se arrependa e nem para que minta. Então, se Deus te prometeu, meu querido, se Deus falou, Ele vai agir. Vai ser no tempo dEle, mas Ele vai agir. E se você tem uma promessa engavetada, onde os seus sonhos já se perderam, onde você já não acredita mais, saiba de uma coisa, confie em Deus, porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Aleluia! E Deus faz uma promessa para o seu povo: vou tirar você do Egito. E Ele agora, ele providencia um libertador, nesse caso, na saída. Êxodo quer dizer saída. Ele levanta ali Moisés. Moisés tem 3 etapas na sua vida, de 40, ele viveu 120 anos. A primeira etapa, Moisés, ele vive num palácio ali do Egito. Foi uma coisa de Deus maravilhosa, porque havia sido levantada uma sentença sobre os meninos homens naquela época, que todos seriam mortos. Mas Moisés, ele foi retirado, num cestinho, colocado no rio Nilo ali, e ele desceu juntamente com ali a sua mãe, observando, e sua irmã, e ele encontra com a filha de Faraó, que de uma maneira poderosa, a filha de Faraó fala assim: não, este aqui é meu. E coloca ele para ser criado ali como um filho de Faraó. 40 anos se passaram, e agora Deus trabalhando. Olha, a gente percebe que Deus, ele trabalha com o tempo. Às vezes nós que somos imediatistas, queremos as coisas para ontem. Mas Deus, ele trabalha no seu tempo. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Não é esse tempo cronológico nosso, que sempre temos tempo para alguma coisa, para almoçar, para levantar, para dormir. Não, o tempo de Deus é diferente. E depois de 40 anos, Moisés, ele ali no palácio, agora Deus, ele chama para ser um libertador. Moisés aprendeu muita coisa no Egito. Talvez no seu pensamento, na sua ideia, desenvolveu até uma crença, uma ideologia, uns pensamentos egípcios. Mas Deus agora, ele chama Moisés para tirá-lo daqueles pensamentos, daquelas ideias. E então, num dia, Moisés, ele era hebreu, ele pertencia ao servo do Senhor. Ele viu um egípcio maltratando um do seu povo. Moisés vai lá e mata aquele egípcio, defendendo o seu povo, e todos descobrem. Moisés, ele foge para o deserto. 40 anos Moisés ficou no deserto, sendo ali pastor de ovelhas,
e ali ele tem uma experiência marcante de Deus, a sarça que ardia no deserto, não era uma coisa comum, mas o interessante é que aquela sarça ela não se consumia. E aquilo chamou a atenção de Moisés, porque aquela sarça, aquela planta, ela não se consumia, ela queimava, mas não se consumia. E Deus ele fala a Moisés, olha Moisés, tira as sandálias do seu pé, porque o lugar que você está é um lugar santo. Falando de intimidade, levando a Moisés uma experiência com Deus, fogo, o agir do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo ele desce sobre as nossas vidas, não somos consumidos, na verdade somos libertos e começamos a viver uma vida nova. Deus queria consumir da vida de Moisés toda a sua razão, o seu eu, porque Deus estava o chamando para ser um grande libertador do povo. E Deus nessa manhã, meus irmãos, nesses dias, Deus está te chamando para você operar, para você agir de uma maneira poderosa, porque Deus ele te chamou. Ah, mas eu tenho problemas. A sarça não se consumia. E quando o Espírito de Deus tocar a sua vida, no chamado que Deus tem para a sua vida, Deus ele vai consumir toda a razão, toda a ignorância que houver no seu coração. Porque Deus age trabalhando a cada dia de uma forma poderosa. E Moisés tinha ali consigo, ele era pastor de ovelha, ele tinha um cajado, tinha uma vara ali, que ele talvez tocava as ovelhinhas para lá e para cá. E Deus ele vira para Moisés e fala, o que você tem na sua mão? Ele disse, uma vara, um cajado. E quando Moisés jogou no chão aquela vara, aquele cajado, ele vira uma serpente. Deus estava mostrando para Moisés que Deus tinha coisas maravilhosas para agir com ele e com o seu povo. Sabe o que você tem nessa manhã? Com que pensamento, com qual ideia você veio na casa do Senhor nessa manhã? Saiba de uma coisa, Deus ele vai tirar através do fogo do Espírito Santo, que não se consome, vai tirar toda a razão, todo o pensamento do seu coração, e vai com o que você tem, Deus vai fazer você mais que vencedor, vai fazer você uma pessoa vitoriosa na presença do Senhor. 40 anos no Egito, no deserto, 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, agora Deus ele chama Moisés para libertar o povo que ainda estava cativo. Olha só, Deus ele vai nos preparando a cada dia. Ah, Daniel, mas foram 40, 80 anos. Mas Deus está preparando. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Talvez aquilo que Deus ele vai fazer na sua vida, talvez não seja esse ano, mas está programado desde a eternidade para que Deus faça na sua vida. Interessante perceber que Moisés ele não morreu sem ver a promessa de Deus se cumprir. Quero dizer para você nessa manhã, você que está duvidoso, está ansioso, você não vai perecer sem antes ver a promessa de Deus na sua vida. Vai se cumprir. É o meu familiar, é a minha família que precisa ser salva, é o meu filho que está distante de Deus. Olha, se você orar, se você confiar, se você esperar no Senhor, saiba de uma coisa, a vitória ela vai vir. Ela vai vir em nome do Senhor Jesus. O chamado de Moisés, Deus agora ele começa a criar dentro de Moisés um grande libertador. E ele volta para o Egito, onde o povo estava cativo, para libertar o povo. Isso é muito importante entendermos, meus queridos, porque o processo de Deus, Deus é um Deus organizado. A forma como Deus age é de forma organizada. Deus poderia tirar todos os seus problemas hoje, nesta manhã. Mas o que você aprendeu com os problemas que você viveu? Sabe, Deus nos dá certas provações, eu já falei aqui que Deus não nos tenta, quem tenta é o diabo, mas Deus ele nos dá prova, e a palavra nos fala que Ele não nos dá prova maiores que possamos suportar.
E se você está vivendo um momento de prova, um momento de luta, saiba que está no seu limite. Não está além, não. Deus não faz isso com o seu povo. Ele nos dá prova mediante aquilo que suportamos. Perceberam como tudo está no controle de Deus? Interessante que a gente percebe que Moisés era um homem medroso, tinha ali dificuldade na fala, era um homem de palavras pesadas. E Moisés, por um certo momento, ele disse assim: Senhor, eu vou libertar aquele povo? Eu vou, mediante a Faraó, para falar, para deixar o seu povo ir? Foi o questionamento de Moisés. Quantas vezes, meus queridos, nós temos questionamentos, temos dúvidas acerca daquilo que Deus vai fazer na nossa vida, e achamos que somos limitados, somos pobres, não temos condições, mas quem capacita as nossas vidas é Deus, através do seu Espírito Santo, que retira toda a razão, todas as nossas próprias vontades. Se for olhar por Moisés, ele não iria libertar o povo. Mas Deus o chama, ele viu a sarça que não se consumia, ele viu as maravilhas, quando ele jogou ali a vara de direção, ela se tornou em copo. Ele viu, olha, algo diferente está acontecendo. E Deus, ele começa a agir, agindo, a cada momento, de maneira diferente, com situações diferentes, e ele começa a transformar a vida das pessoas, de Moisés. E aquele homem, chamado por Deus, eu acredito que ninguém está aqui nessa manhã, aqui à toa, lisando um banco, temos um chamado de Deus. Deus está nos chamando. Para quê? Para não sei. Talvez o ministério de louvor, ministério de cura e libertação, para a diaconia, para a pregação. Algo Deus vai fazer na sua vida. E, meu irmão, não adianta você se retrair, não adianta você questionar, porque Deus, ele vai operar, ele vai agindo, vai levar tempo, vai levar dias, vai levar semanas, mas no agir de Deus, do Espírito de Deus, ele vai agir na sua vida. Ele vai retirando arestas, ele vai tirando dúvidas, ele vai tirando incertezas. Deus faz assim. E Moisés, voltando agora para o Egito, depois de 40 anos no deserto, ele vai se encontrar com quem? Com o Faraó. A autoridade maior do Egito era Faraó. Olha só, hein? A maior autoridade do Egito, do Oriente Fértil, do ali era um grande crescimento no Egito. Vai lá o Moisésinho falando com o Faraó. Um homem de manso, a palavra fala que Moisés era manso, de palavras, pesadas, dificuldade na fala, e vai lá o Moisés falar com Faraó. Sabe, meus queridos, tem hora e situações na nossa vida que, se a gente olhar a nossa limitação, nós não vamos alcançar nada. Somos falhos, somos limitados. Mas quando nós deixamos o agir de Deus, quando nós deixamos Deus operar na nossa vida, através das circunstâncias e do tempo, que o nosso coração ele vai quebrando, vai se derretendo, vai amolecendo, nós começamos a perceber que as coisas mudam. Moisés, no seu primeiro momento, ele continuaria sendo o pastorzinho ali do seu sogro, Jetro, e ele não iria libertar um povo, preferia ficar ali no deserto, apacentando as ovelhas. Mas Deus, ele tinha algo maior para Moisés. Quero dizer para você aqui nesta manhã que Deus tem algo maior para você. Deus tem bênçãos maiores para você. Deus tem experiências maiores para você.
E Deus, então, ele liberta o coração de Moisés, porque Deus, ele queria levar o seu povo a uma celebração. Meus queridos, porque o povo com o coração atrito, quebrantado, com o coração oprimido por um faraó do Egito, como o povo iria celebrar a Deus? A gente vê em Salmos 137, quando o reino de Judá, ele foi levado cativo para a Babilônia. E o Salmo 137 diz assim, como louvaremos cativo em terra estranha. Estávamos junto ao rio, o rio Tigre, o Eufrates, estávamos como os que choram, com o coração triste, quebrantado. O povo não tinha alegria para louvar, para engrandecer a Deus, para louvar, para cultuar a Deus. Como o povo no Egito, como o povo em cativeiro, poderia adorar a Deus. E a palavra em Gálatas 5 fala que nós devemos ter liberdade para adorar a Deus. E, meus queridos, Deus, ele quer tirar o povo ali para essa celebração. E a gente começa a perceber que Faraó, ele começa agora a dificultar a saída do povo de Deus. Será que não estamos vivendo dias assim, não? Será que há censura? Será que algumas tomadas de decisões não estão fazendo com que tornamos prisioneiros, ou já que estamos prisioneiros, de uma liberdade de expressão, de adoração, até mesmo ao nome do Senhor? Isto é um plano maligno do diabo, do adversário, para impedir a libertação do povo. Eu queria que a igreja entendesse isso. Sempre tivemos liberdade? Não. O diabo, ele usa de uma maneira sutil, porque ele vem, não, para matar, roubar e destruir. Quanto tempo o povo estava em cativeiro? 400 anos. E por último aqui, o povo de Deus, quando Moisés e Arão foram lá pedir a libertação do povo, o que o faraó faz? Não, nós vamos colocar mais carga de trabalho nesse povo. Esse povo vai trabalhar mais. Para quê? Para que ele não tivesse tempo de pensar em celebrar. Meus queridos, a palavra nos diz que nós viveríamos os últimos dias como dias trabalhosos. Não é verdade? Levantamos cedo, acordamos, vamos trabalhar, chegamos para o almoço, olhamos menino, vamos trabalhar de novo à noite e tal. A nossa vida é uma correria, uma rotina. E isso a cada dia parece que é mais intenso. Por quê? Dias trabalhosos. Dias de jugo, dia de escravidão. Então trabalhar não pode. Não é isso. O que nós vemos nesses últimos dias, meus queridos, é uma intenção do inferno para desviar o foco do povo de Deus, de impedir o povo de Deus, para quê? Para sair e celebrar a Deus. Temos as festas. Temos os domingos, que são festa, temos a segunda de oração, festa, temos terça da resposta, festa, durante a semana, GC, as células, festas. Temos o culto dos jovens no sábado, em alguns sábados, são festas. São momentos de cultuar a Deus e louvar a Deus. E que o faraó, que o adversário nessa última hora tem tentado tirar da sua mente o seu foco para que você não celebre estas festas. Olha só, faraó, ele faz algumas propostas a Moisés, quando Moisés fala assim, olha,
liberta o meu povo, Faraó. Interessante que Moisés disse, olha, Deus disse para você libertar o povo. Deus, ele vai te usar para você agir. Deus precisa de você? Não. Ele poderia mandar os seus anjos para que todas as coisas, há um exército no céu de anjos, mas Deus, ele quer usar a nós, a você. Na sua fragilidade, na sua razão, Deus vai te moldar, vai te transformar para que você seja um vaso. Paulo, ele diz, olha, somos, porém, este vaso de barro, mas para que as riquezas de Deus sejam depositadas em nós. Vasos nós somos, de barro, frágil, quebrado, mas nós temos o oleiro que nos molda a cada dia, que nos transforma, que nos faz de novo. Que maravilha, né? Ó, quão lindo este nome é, nome poderoso. Para que, quando moldado como barros, as riquezas de Deus sejam depositadas sobre esse vaso. E agora, quando Moisés, ele vai a Faraó, e meus irmãos, a palavra nos fala que Deus iria endurecer o coração de Faraó. E é interessante perceber que isso é uma expressão idiomática naquela ocasião, porque você já virou para o seu menino e falou assim, olha, não faça isso. Hein, Paulinho? Para Yasmin, agora o Mateus, né? Não faz isso. Hein, Marta? Já falou para o Pedro? Não faz isso. Hein, João? Já falou, irmã? Já falou, não faz isso, João. Só que ele vai temando. Aí chega uma hora, na nossa expressão, nós dizemos assim, ó, vai lá e faz então. Não é isso? Chega uma hora, não, pode ir lá, vai, faz então. O que Deus queria dizer para o povo ali, para em especial a Faraó, que várias vezes Deus havia dito, olha, Faraó, liberta o meu povo. O povo não é cativo, ele não é escravo, o povo é meu. Vocês vão sair daí, dessa terra, desse Egito, para um lugar de celebração. Mas Faraó, com seu coração ali, rancoroso, não queria perder os seus escravos, né? Porque naquela ocasião os hebreus eram escravos. Mas chega uma hora que Deus fala assim, tá bom, você não quer libertar o povo, não? Porque Deus, ele vai sempre avisando. Ele sempre fala, Deus, ele castiga quem ele ama. E Deus havia dito, olha, liberta o meu povo, deixa o meu povo ir, deixa o meu povo sair, deixa o meu povo celebrar. E Faraó, com seu coração endurecido, não deixava. Tem hora que Deus está te falando, está te avisando, está te dando na sua frente razões para você não fazer aquilo, mas você desobedece. E às vezes Deus permite essas coisas para que possamos entender o projeto de Deus. Ah, Deus é mau? Não, Deus não é mau. Deus é misericordioso. Talvez certos momentos na sua vida que você precisou passar, que você passou por prova, sabe de uma coisa, foi desobediência. Porque talvez se você tivesse escutado a voz de Deus, você não teria passado por certos momentos. Quer um exemplo? O povo ficou 40 anos no deserto. Sabe fazendo o quê? Dando voltinha no deserto. A terra prometida estava logo ali, ó. Talvez o povo não precisaria de tanto tempo assim. Mas o povo foi questionando, murmurando, reclamando, lembrando do Egito, do passado. E o povo só dando voltinha no deserto. 40 anos eles ficaram assim. Há certas coisas na sua vida que, se você obedecer a Deus, que se ouvir a voz do Espírito Santo, e quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E Deus está falando aqui hoje, família viva, nós como uma igreja onde somos o corpo, somos todos os membros deste corpo, e Cristo é a cabeça, e se nós ouvirmos a voz de Deus, o cabeça que é Cristo, nós vamos entender isso,
que certas situações e certas coisas que passamos não eram necessárias, mas desobedecemos. Faraó, ele faz uma proposta a Moisés, quando Moisés ele pede ali, isso já no versículo 8. Então chamou o Faraó a Moisés e disse: ide sacrificai o vosso Deus nessa terra. Meus queridos, Faraó queria que o povo festejasse no próprio Egito. O Egito não é o nosso lugar. A nossa festa, a nossa alegria é em unidade, em comunhão, é no lugar que Deus nos prometeu. Faraó tem feito várias propostas, tem te dado várias propostas para que você aceite. E o nosso lugar não é aqui, não vamos cultuar no Egito, não vamos ficar no Egito. Talvez seria artimanhas ali para que o povo ficasse no Egito, mas nós não vamos ficar no Egito, nós vamos sair. Vamos sair, vamos passar prova, o povo ficou 40 anos, 40 fala de provação, no deserto, que durante o dia é um sol tremendo e à noite um frio intenso. Vamos passar por lutas e provas? Vamos! Mas no final de tudo, nós vamos alcançar a terra que Deus ele nos prometeu. A segunda proposta, disse Faraó: deixa, pois, que sacrifique ao Senhor, vosso Deus, no deserto, somente que indo, não vai longe. Ou seja, olha, vai ali, mas volte. Meus queridos, não há negociação com o mundo. Não é domingo na igreja e o resto da semana no mundo, não. É termos uma vida contínua de oração, de consagração, porque a nossa vida é um processo em santificação. Nós precisamos entender isso. A PAC vai ser 24 horas, porque precisamos entender que todo o processo será em oração, em comunhão, em palavra, em adoração. Não vamos arredar o nosso pé. Não vamos só ali voltar, não, nós vamos ficar e esperar o momento certo da celebração. São as propostas que Faraó tem nos dado para que a gente fique no Egito. Quantas palavras ontem, sábado, foi um momento de conexão. O título foi Maranata. Maranata quer dizer, o Senhor Jesus vem. E se a gente não entender essa palavra, que Maranata, o Senhor Jesus vai voltar, nós vamos nos perder. Porque Ele vai vir, precisamos estar preparados para o momento do arrebatamento. Não temos negociação com este mundo. Não podemos ficar adorando a Faraó e a Deus, não podemos servir a dois senhores. Devemos servir a um único Deus. Propostas de Faraó. A quarta proposta de Faraó chamou Moisés e pôs: ide servir ao Senhor as crianças também, mas as vossas ovelhas e vacas, elas vão ficar. O elemento principal do sacrifício do povo ali eram as ovelhas e vaca. Se Faraó falou que não poderia ir as famílias e somente os homens sem o elemento do sacrifício, ele não queria deixar o povo ir. Nós somos uma igreja, família viva, que nós prezamos a família, prezamos a igreja, prezamos os nossos lares como um conjunto de pessoas que têm o mesmo objetivo. Nós não vamos sozinhos. Nós temos filhos, temos família, pais, mães. E nosso objetivo é para que todos saiam do Egito. E que tenhamos também a liberdade, o elemento para sacrifício. A nossa oração, a nossa busca, a nossa consagração, a nossa palavra, o nosso louvor precisa ir junto. Porque vamos ofertar, chegamos aqui nessa manhã, ofertamos ao Senhor, isso é financeiro.
mas o que ofertamos no nosso dia a dia, no nosso pensamento, nas nossas orações, o tempo que tiramos para orar a Deus. Isso são ofertas, são entregas a Deus. E Faraó, a cada dia, querendo tirar isso das nossas vidas. Não vamos ser escravos deste mundo. O povo estava tendo dificuldade para sair. Sabe, a gente enfrenta, sim, dificuldades para louvar a Deus, para vir à igreja, para se programar para a PAC, para ir numa célula. A gente encontra dificuldade porque o adversário, a todo momento, ele tenta impedir que a gente esteja unidos, reunidos em um só corpo, em uma só carne. O adversário, ele faz isso para matar, roubar e destruir, porque ele age de uma maneira singela, e a gente, se não tivermos a testificação do Espírito de Deus, nós começamos a cair, a perceber que deixando lugar para o adversário operar. Ele vem para matar o que é a nossa fé, os nossos valores, os nossos pensamentos. Servimos a um só, único Deus. Esse culto é um culto teocêntrico, porque estamos aqui não é para adorar a quem está tocando, a quem está no ministério, a quem está pregando. Não, esse culto é teocêntrico, tem o centro que é Deus. E o seu nome é lindo, é maravilhoso. E o seu nome vai ser conhecido em todas as nações. Porque Deus iria tirar o seu povo de uma maneira poderosa. Faraó estava com seu coração endurecido. Né? Quantas vezes Deus falou, Faraó, deixa o meu povo ir, vão sair, deixa. E Faraó não deixava. E meus queridos, a transformação é tamanha, porque quando Moisés ele estava no rio Nilo, a filha de Faraó viu e colocou ali em Moisés o nome de um Deus, porque o Nilo era um Deus. Foram achadas escrituras que o nome de Moisés era Rapimose, Deus Rapi, ou seja, tirado do rio Nilo, que era um Deus. O Nilo era um Deus para o egípcio. Tanto que nas pragas Deus foi lá e tocou no rio. E o rio tornou-se sangue. Podridão. Meus irmãos, nós temos um único só Deus. E a palavra que nós traduzida aqui para a palavra de Deus, Moisés quer dizer tirado de. Não tem mais a expressão Rapi, o Deus do Nilo. A nossa vida foi tirada com grande poder e excelência, com maravilhas, com sinais e prodígios de um único Deus, o Deus que nós servimos. O Deus que tirou o povo do Egito. O Deus que pegou a Faraó e deu um couro nele. Tá? Porque ele não queria ouvir a voz do Senhor. Sabe, no final o Faraó, ele chorou, ele amargou a morte do seu primogênito. Tinha acabado o reinado de Faraó ali, porque ele desobedeceu. Sai o povo, Faraó, que tinha escravizado o povo, chorando, porque o povo saiu numa noite, quando houve a morte de todos os primogênitos. E a palavra nos fala, e eu falei aqui isso no domingo passado, que os sinais são para a igreja e o juízo para este mundo. A igreja está vendo os sinais acontecer. Tudo está preparado para o governo do anticristo, que quer escravizar as pessoas e os povos. Mas, meus queridos, quando nós estamos firmados no Senhor, nós começamos a entender que, por mais que o Egito esteja em trevas, na casa de Deus havia luz.
Por mais que o povo egípcio estava chorando, se lamentando, havia alegria e bonança na casa dos hebreus. Porque nós somos um Deus nós somos um povo que servimos a um Deus que ouve a nossa oração, que ouve o nosso clamor. Deixa o povo ir. E, meus queridos, nós precisamos entender que Moisés, por um certo momento, ele até questionou, já no final do versículo 5, esse contexto da palavra está em Êxodo capítulo 5, e Moisés, ele questiona, olha Deus, você me chamou para estar aqui para que esse povo perecesse? Porque Faraó não queria deixar o povo ir, não queria. Mas, meus irmãos, o importante é como Deus ele vai agir na sua vida. Porque Deus queria mostrar também para Faraó e mediante o seu povo que estava ali escravo, que Deus iria também tratar com Faraó por tantos deuses que ele tinha ali no Egito. O rio Nilo era um deus. Por onde se via tinha Deus. Paulo certa vez chegou em Atenas e viu ali vários monumentos. Foi só na época de Paulo? Não, isso veio desde o início. Porque houve corrupção ali no início? Porque o povo, através de Nimrod, queria construir uma torre que tocava os céus. E houve ali a confusão das línguas, porque Deus agiu para que o povo entendesse que só há um Deus em Israel. Nós estamos aqui, meus queridos, nessa manhã, porque não há outro Deus além do Senhor. É um só Deus, Ele é onisciente, Ele conhece os seus pensamentos, Ele é onipresente, Ele está aqui no nosso meio, Ele é poderoso, que Ele pode fazer tudo em nosso favor. Estamos aqui por isso. E se você está vivendo por um momento de escravidão, de luta, perseguição, está passando no deserto, saiba de uma coisa, este mesmo Deus, Ele vai agir em seu favor. Talvez Faraó não quer que você largue a sua vida passada, os seus pensamentos, as suas razões, mas Deus Ele quer fazer tudo novo na sua vida. E a palavra é, deixa o meu povo ir. E quando Moisés ele questiona, olha Senhor, esse povo vai perecer aqui? E a gente começa a ver no versículo 6, quando Deus ele começa a responder a Moisés. Interessante que Deus ele sempre responde. Jó passou por um certo momento de perseguição, de provação. E ele não entendeu o porquê disso. Mas ele confiou no Senhor, ele disse, olha, eu sei que o meu Redentor vive, que por fim virá nos livrar. E ele questionou, mas você percebe nos últimos capítulos de Jó, Deus começa a falar com Jó. E Jó escreve dizendo assim, olha, antes eu só o conhecia por ouvir, mas agora eu o vejo. Meus queridos, pode estar passando você pela uma luta, pela uma prova, e às vezes as suas respostas não vieram. Mas é porque Deus está agindo de uma maneira poderosa para você. Então disse o Senhor a Moisés, quando ele se questionava, Senhor, você vai deixar o povo perecer? Capítulo 6, versículo 1 capítulo 6 de Êxodo, versículo 1, então disse o Senhor a Moisés, agora verás o que eu hei de fazer a Faraó, porque eu vou tirar o meu povo com mão poderosa. Meus queridos, você vai ver a mão poderosa de Deus sobre a sua vida. Nós já estamos encerrando este culto da manhã, esse período de palavra. E talvez você chegou aqui preso ainda a Faraó, preso ao Egito.
aos valores deste mundo. Sabe, Deus, Ele preparou um libertador para nós. Quando Moisés, ele fala que ele escreve aqui no capítulo 5, nos fala que ele caminhou o caminho de 3 dias. E, meus irmãos, é fantástico a gente ver o Velho Testamento e conectar com o Novo, porque a sombra do Velho reflete as coisas futuras. 3 dias Moisés, ele andou. E quantos dias Jesus ficou ali no sepulcro? 3 dias. Mas ao 3º dia ele ressuscitou. Meus queridos, já foi providenciado um libertador para a sua vida. A liberdade que você tem agora em sua mão, foi Deus que te deu através do Calvário, através da sua morte ali na cruz. E o interessante de tudo é que nós não pagamos nada por isso. Meus irmãos, isso é tremendo, porque a graça de Deus nos alcançou. E fomos hoje agraciados pelo esse infinito amor. Não éramos merecedores de nada disso. Mas Jesus, na cruz do Calvário, Ele derramou a sua vida por mim e por você.